Olá, estudantes do ensino fundamental. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 49 do Laboratório de Ciências. Sou o professor Celso e na nossa atividade de hoje eu trago um desafio para vocês criarem e desafiarem os seus colegas no recreio, numa hora em que tiver um professor faltando, ou até mesmo levar para as aulas de geografia, para as aulas de ciências aí, para vocês montarem esse desafio, desenvolverem ele e ver se vocês conseguem resolver. Claro que para aqueles que têm um conhecimento mais aprofundado sobre as placas tectônicas, vai ser um pouquinho mais fácil de realizar essa atividade, ou até mesmo sobre o mapa mundi, porque a gente vai trabalhar com um quebra-cabeça das placas tectônicas. Extremamente simples de se fazer e um pouco complexo de ser montado, porque existem algumas placas tectônicas muito pequenas. Então vamos lá, com isso a gente quer trabalhar as placas tectônicas, a sua localização e as áreas de atuação, aonde elas interagem umas com as outras. Por exemplo, eu tenho um mapa aqui. E nós temos, a partir desse mapa, a divisão do planeta Terra, da crosta terrestre, em algumas placas tectônicas. E essas placas tectônicas, como já discutimos anteriormente, elas se movimentam a partir do movimento de convecção, que seria o magma, rochas em estado líquido que estão abaixo da superfície da Terra, que estão resfriando, esquentando, resfriando, esquentando, e eles realizam esse movimento. Chega próximo ao núcleo da Terra, eles vão esquentar muito, e quando eles esquentam, eles tendem a subir, se afastar do núcleo. Quando eles se afastam demais do núcleo, eles começam a resfriar e eles retornam para o núcleo. Então, eles seguem esse movimento. Nós chamamos esse movimento de convecção. Isso faz com que as placas, como se fossem extensos pedaços de rocha que estão flutuando sobre esse mar de magma, eles se movimentem lentamente, muito lentamente, mas eles se movimentam. 2 centímetros a cada ano. Nossa, para um continente inteiro você não nota a diferença, mas nós percebemos a movimentação deles quando, por exemplo, temos a ocorrência de um terremoto. As placas tectônicas, elas podem se movimentar de duas formas principais. 3, mas enfim, 2 são as principais. Ou elas podem ser convergentes, vão estar se movimentando uma em direção à outra e vão colidir uma com a outra. Quando elas colidem uma com a outra, gera um tremor, e esse tremor nós sentimos como um terremoto. Ou elas podem ser divergentes, elas vão estar se afastando umas das outras. Como a gente já discutiu aqui sobre a costa do continente sul-americano com a costa da África. Parece que se encaixam essas duas pecinhas. Então, isso é devido à movimentação dessas placas tectônicas. Percebam que elas têm flechinhas opostas, ou seja, essas duas placas tectônicas estão se afastando umas das outras. Essas flechinhas aqui, na costa do Chile, elas estão convergindo. Ou seja, uma está indo nessa direção e a outra está indo para a mesma direção. A quantidade de terremotos nessa região vai ser muito maior do que nas outras. Por quê? Porque essas duas placas estão indo uma em direção da outra. Quando elas colidem uma com a outra, elas geram um tremor, e esse tremor varia dependendo da intensidade com que elas colidem, mas nós sentimos como um pequeno abalo sísmico. Enfim, com isso nós também vamos trabalhar com trabalho em equipe, vamos trabalhar com a empatia, de você ajudar um colega a montar esse quebra-cabeça, trabalhar com o diálogo e com a cooperação. Vamos lá, os objetivos específicos são identificar a localização geográfica das placas tectônicas. Um dos nossos mapas, a gente vai ter o nome das placas tectônicas marcado. Então, placa euroasiática, placa norte-americana, a placa sul-americana, placa de Nazca, enfim. E na outra, no nosso outro mapa recortado, nós não vamos ter esses nomes. Então, vocês vão associando o nome com a placa e a localização
onde ela está, juntamente com os continentes que elas abrangem. Vamos também conhecer um pouquinho da nomenclatura das placas tectônicas, bem como os efeitos da sua movimentação. Acabamos de discutir que placas que estão convergindo, elas tendem a gerar um número maior de vulcões, elas tendem a gerar um número maior de terremotos, e, enfim, maremotos até mesmo, justamente porque elas estão convergindo e isso pode causar um abalo sísmico. E vamos desenvolver o trabalho em equipe, promovendo o diálogo e a cooperação entre os envolvidos para a realização dessa atividade. Quais são os materiais? Super simples. Novamente, vamos precisar de uma caneta para fazer o desenho do mapa das placas tectônicas, cola, folha de cartolina, mapa das placas tectônicas e uma tesoura. Nesse mapa das placas tectônicas eu deixei numa folha sulfite normal. Mas para as pecinhas é interessante ela estar colada numa cartolina para ficar mais resistente, enfim, você conseguir encaixar ela, as peças um pouco melhor. Qual o procedimento? Vamos imprimir 2 cópias do mapa ou fazer o desenho delas. Essa daqui eu fiz o desenho, passei por cima de um mapa e desenhei também as placas tectônicas. Super simples de fazer, dá para fazer em casa, não precisa ter impressora, se não conseguir fazer a impressão, né, certo? Vamos recortar a figura em pedaços e destacar as diferentes placas tectônicas. Então foi isso que a gente fez aqui. Temos as diferentes placas tectônicas destacadas. Todas seriam um exagero, porque existem algumas que não são representadas aqui, justamente por serem muito pequenas. Mas a maioria delas, vamos colocar assim, estão destacadas aqui. E a gente vai ter que montar o nosso quebra-cabeça do mapa mundi com as placas tectônicas, divididos com as placas tectônicas. Então temos várias peças que a gente em grupo vai montar. Se fizerem mais grupos na sala, enfim, vocês podem fazer elas um pouco diferente, uma coloração diferente, enfim, e vão trocando entre os colegas e vocês vão percebendo que existem mapas das placas tectônicas que são mais completos e outros que são mais simples, com uma menor quantidade de placas tectônicas divididas, justamente porque, acabei de comentar, existem outras placas que são muito pequenas e às vezes não são nem representadas. E vamos montar o quebra-cabeça em grupo e conferir com a cópia original. Então, nós vamos acompanhando. Opa, essa peça grandona aqui, ela faz parte da placa antártica, que nós temos aqui embaixo. A gente vai conferindo e vamos montando. Então, essa vai ser uma peça que vai ficar aqui embaixo. Essa peça grande também faz parte da placa do Pacífico. Olha só, encaixou na placa do Pacífico e ela encaixa aqui na placa da Antártica também, nessa região. E a partir daí a gente vai montando e reconhecendo os nomes das placas tectônicas e como elas estão interagindo. Vamos lá, aqui nós temos a placa euroasiática. Então vejam que ela tem interações, as flechinhas que estão apresentando nela. Aqui ela está se afastando dessa placa tectônica que estaria aqui e ela está indo em direção a essas 3 outras placas tectônicas. Então a movimentação dessa placa tectônica sobre o magma seria nessa direção, nesse sentido, ela estaria se movimentando, se afastando aqui da nossa região. Enfim, a partir daí vocês vão montando o quebra-cabeça de vocês e vão conhecendo um pouquinho mais sobre as placas tectônicas e como elas estão interagindo entre si. Por exemplo, nós temos aqui África, então a placa africana e a placa sul-americana. Nós notamos que elas têm flechinhas que são opostas, ou seja, são 2 placas que estão se afastando uma da outra. Daqui a milhões de anos nós vamos ver que a África e o Brasil vão estar bem afastados. A África e o continente sul-americano, enfim, vão estar bem afastados. Tanto que o continente sul-americano vai estar encostando lá na Ásia. Existem algumas teorias de que isso pode acontecer depois de muito tempo.
claro. E assim vocês vão montando, vão discutindo e vão aprendendo, e quero ver quem vai conseguir montar todas as peças, porque essas maiores, tranquilas, mas agora nós temos peças menores, como do Irã, nós temos peças do Caribe, nós temos peças da placa das Filipinas, por exemplo, que são peças relativamente pequenas. E aonde elas se encaixam, vocês vão ter que ir encontrando no mapa de vocês. Como resultado, essa atividade prática, além de contribuir para o desenvolvimento da identificação de mapas, tanto do mapa do globo terrestre como dos seus continentes e também das placas tectônicas, auxilia no exercício da empatia, do diálogo, da resolução de conflitos e da cooperação. Ah, mas eu acho que essa plaquinha é aqui e não... Você vai ter que aprender a trabalhar em equipe, a desenvolver essa empatia pelo próximo e aceitar a opinião dos outros. Ah, vamos testar primeiro. Não precisamos deixar ela fixa aqui. Testamos, opa, não se encaixou ou se encaixou, que legal, e vocês vão cooperando um com o outro e desenvolvendo essa empatia. Esse trabalho em equipe que é muito importante no dia a dia. É muito importante no nosso cotidiano a paciência e a cooperação. E fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos. Então é muito importante você respeitar o seu colega. Não precisa ficar xingando ele ou reclamando, enfim, tenha respeito por ele. Aceite que ele é diferente e que a diferença faz parte do nosso dia a dia. Todos nós somos diferentes uns dos outros e nós precisamos entender isso e respeitar a diferença dos outros. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aceitem o desafio. Montem na casa de vocês, é super simples, colou na cartolina, só recorta em cima das placas tectônicas, dos limites delas. E depois você tem um quebra-cabeça aí para montar e para brincar e desafiar os colegas nas férias, talvez, ou numa hora de atividade. Espero que tenham gostado do nosso experimento. Nos vemos na nossa próxima aula.